A história de Melquisedeque. Melquisedeque, rei e sacerdote de Deus, é descrito na Bíblia como uma figura misteriosa e símbolo de justiça e paz. Seu nome significa Rei de Justiça, e ele também é chamado de Rei de Salém, terra que posteriormente passou a se chamar Jerusalém. E também ele era conhecido como Rei de Paz. Ao contrário dos sacerdotes tradicionais, Melquisedeque não pertencia à linhagem dos levitas, mesmo porque esta tribo ainda não existia, sendo um sacerdote designado diretamente por Deus. Melquisedeque é mencionado no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20, quando Abraão volta de uma batalha para resgatar Ló. Melquisedeque o encontra e trouxe a Abraão pão e vinho e o abençoou. Em agradecimento e reconhecimento da autoridade de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão dá a ele o dízimo de tudo o que possuía. Melquisedeque é mencionado mais duas vezes na Bíblia. No Salmo 110, versículo 4, Deus promete levantar um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, uma profecia que aponta para Jesus Cristo. Já no livro de Hebreus, capítulo 7, Melquisedeque é citado várias vezes e comparado a Cristo, sendo ambos vistos como sacerdotes eternos. Sua origem permanece um mistério, já que a Bíblia não revela detalhes sobre sua genealogia, nascimento ou morte. No livro de Hebreus, ele é descrito como sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, reforçando seu papel simbólico de um sacerdote eterno. O mistério que envolve Melquisedeque, incluindo a falta de informações sobre sua morte, o coloca como uma figura que antecipa Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito e eterno. Assim como Melquisedeque, Jesus não pertencia à linhagem dos levitas, sendo escolhido por Deus para um sacerdócio eterno e real. Aspectos marcantes na história de Melquisedeque. A origem desconhecida. Ele é descrito como alguém sem pai, sem mãe e sem descendentes, o que o torna uma figura misteriosa e simbólica de um sacerdócio eterno. Encontro com Abraão. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontra Abraão após uma batalha, oferece pão e vinho e o abençoa. Em resposta, Abraão dá a ele o dízimo de tudo o que tinha. Profecia sobre Jesus. No Salmo, Deus promete que levantará um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E no Novo Testamento, Melquisedeque é comparado a Jesus, sendo descrito como um sacerdote eterno, sem genealogia conhecida, simbolizando o sacerdócio perfeito e eterno de Cristo. A origem desconhecida de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura misteriosa na Bíblia, com uma origem desconhecida. Ele aparece como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia não revela mias detalhes sobre sua genealogia, como quem eram seus pais, nem menciona seu nascimento ou morte. Essa ausência de informações faz com que ele seja visto como um sacerdote único, diferente dos sacerdotes levitas, cuja linhagem era bem documentada. No livro de Hebreus, Melquisedeque é descrito como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Essa descrição reforça o caráter misterioso e simbólico de Melquisedeque, representando um sacerdócio eterno que prefigura Jesus Cristo. Ao longo dos tempos, surgiram especulações sobre a identidade de Melquisedeque. Alguns sugerem que ele poderia ter sido uma manifestação de Cristo antes da encarnação, teofania. Outros sugerem que seria Sem, filho de Noé, ou até mesmo um anjo. No entanto, essas teorias não podem ser confirmadas pela Bíblia, pois as Escrituras não oferecem informações claras além do que está registrado. O mais importante é que Melquisedeque simboliza o sacerdócio eterno de Jesus, mostrando que Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote, sem princípio ou fim, designado por Deus para sempre. Encontro entre Melquisedeque e Abraão. O encontro de Melquisedeque com Abraão é um momento importante relatado no livro de Gênesis 14. Após vencer uma batalha, Abraão foi recebido por Melquisedeque, que era o rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque ofereceu pão, vinho e o abençoou, reconhecendo que a vitória de Abraão foi concedida por Deus.
Melquisedeque é uma figura diferente porque não fazia parte da linhagem sacerdotal dos levitas, que seriam estabelecidos muito tempo depois. A Bíblia não menciona sua descendência, de onde ele veio, quem eram seus pais, nem quando ou como morreu. Essa ausência de informações faz com que Melquisedeque seja visto como um sacerdote sem origem, apontando para um sacerdócio especial. Em reconhecimento à bênção recebida e à autoridade espiritual de Melquisedeque, Abraão fez algo significativo. Entregou-lhe o dízimo, ou seja, 10% de tudo o que possuía. Esse gesto foi uma forma de honrar Melquisedeque como sacerdote de Deus. Abraão deu o dízimo porque reconheceu que Deus estava por trás de sua vitória, e Melquisedeque, como sacerdote, era digno de receber essa oferta. Esse acontecimento aponta para Jesus, que no Novo Testamento é comparado a Melquisedeque, sendo um sacerdote eterno e perfeito. Profecia sobre Jesus, o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O Salmo 110 é um salmo de Davi e contém uma profecia importante a respeito do Messias. No versículo 4, Deus declara: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse versículo aponta diretamente para Jesus Cristo, o Rei e Sumo Sacerdote eterno. Mencionado em Gênesis, Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Como sacerdote sem origem conhecida e fora da linhagem dos levitas, ele é uma figura única. Melquisedeque antecipa Jesus, que assim como ele, não é sacerdote por linhagem humana, mas por escolha direta de Deus. Davi, inspirado por Deus, escreveu o salmo profetizando que o Messias seria tanto rei quanto sumo sacerdote. A expressão segundo a ordem de Melquisedeque indica que Jesus seria um sacerdote diferente dos levitas, eterno e designado diretamente por Deus. O Salmo 110 profetiza Jesus como rei e sumo sacerdote para sempre, unindo o governo justo e a intercessão perfeita, características que Melquisedeque simbolizou em seu encontro com Abraão. No Novo Testamento, Melquisedeque é citado no livro de Hebreus, onde é comparado a Jesus. Em Hebreus, Jesus é descrito como o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o que significa que ele possui um sacerdócio eterno e único, diferente dos sacerdotes levitas do Antigo Testamento. Esta comparação mostra que Jesus é um sacerdote perfeito e eterno. Diferente dos sacerdotes levitas, que precisavam oferecer sacrifícios continuamente, Jesus ofereceu a si como o sacrifício perfeito. Assim, Melquisedeque prefigura Cristo, o rei e sumo sacerdote que reina para sempre, trazendo salvação e reconciliação eterna entre Deus e a humanidade. O que podemos aprender com a história de Melquisedeque? A história de Melquisedeque oferece lições importantes para a vida cristã. Primeiramente, aprendemos sobre o poder da gratidão e reconhecimento de Deus. Abraão, ao encontrar Melquisedeque, reconheceu que sua vitória na batalha vinha de Deus e, em resposta, entregou o dízimo como forma de gratidão. Isso nos ensina a importância de reconhecer a mão de Deus em nossas conquistas e oferecer a Ele o que temos de melhor. Outra lição é a respeito do sacerdócio eterno de Cristo. Melquisedeque, que aparece como rei e sacerdote, prefigura Jesus, o verdadeiro rei e sumo sacerdote. Assim, sua história nos lembra que Jesus é aquele que intercede por nós continuamente, sendo o sacrifício perfeito e o mediador entre nós e Deus. A figura de Melquisedeque também ensina sobre a obediência e a confiança em Deus. Ele não fazia parte da linhagem sacerdotal tradicional, mas foi designado diretamente por Deus. Isso nos mostra que Deus pode nos usar de maneiras inesperadas e que nossa confiança deve estar em seu plano, não nas tradições humanas. Até mesmo a sua origem misteriosa nos lembra que nem tudo precisa ser compreendido perfeitamente para confiarmos em Deus, pois o Senhor é soberano sobre todos os aspectos da nossa vida. Achou interessante este vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. Isso nos incentiva a desenvolver mais vídeos e se inscreva. Deus os abençoe.